Aleluia. Bom, estamos aí, né? No nosso quarto dia, quarto sexto aí da contagem do homem. Estamos caminhando, se movendo, em nome de Jesus. E eu creio no que o Senhor está fazendo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Eu quero dar início, hoje declarando a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 139. Salmo 139. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Adonai, tu me provas, tu me provaste e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, discernes as minhas inclinações, examinas as minhas atividades diárias. Está tão familiarizado com todos os meus caminhos, que antes que eu fale uma só palavra, Adonai, tu já sabes tudo sobre ela. Tu me tens guarnecido tanto por detrás quanto pela frente, e estende tua mão sobre mim. Conhecimento maravilhoso, que está além de mim e elevado demais para que eu o alcance. Para onde escaparei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subo os céus, tu lá estás. Se eu me deito no céu, também lá estás. Se eu vou nas asas da alvorada e pouso além do mar, mesmo lá tua mão me guiará. A tua mão direita rapidamente me segura. E se eu disser que as trevas me cercam, que a luz à minha volta seja noite, ainda assim, trevas como essas não são tão escuras para ti. Pelo contrário, noite é tão clara como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Tu, pois, me formaste o mais íntimo do meu ser. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças eu te dou, porque de modo assombroso fui feito maravilhosamente. As tuas obras são maravilhosas e eu sei muito bem. Meus ossos não estão escondidos de ti. Quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra, teus olhos podiam ver-me como um embrião. Mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes mesmo de qualquer deles existir. Deus, com Deus como estima os teus pensamentos, em que quantidade eles existem, se eu os contar, eles são mais que os grãos de areia. Se termino, se termino de contar, ainda estou contigo. Deus, se tu se, se, se tão somente destruísse os ímpios, homens de sangue, afastam-se de mim. Eles invocam teu nome para os planos astutos. Sim, teus inimigos usam mal. Teus inimigos usam mal o teu nome. Adonai, como odeio aqueles que te odeiam. Tenho desgosto daqueles que te desafiam. Eu os odeio com ódio sem limite. Eles se tornaram também os meus inimigos. Examina-me, Deus. Conhece o meu coração. Testa-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho danoso e guia-me pelo caminho eterno. Pai, nesta manhã, juntamente com as minhas irmãs, nós nos posicionamos diante da tua presença. Pai, nesse quarto dia, onde estamos, Pai, fazendo o percurso de essa jornada de contagem do homem.
onde estamos, ó Pai, no percurso de arrancar o fermento de dentro de nós, da nossa mudança, da nossa mentalidade, de fortalezas mentais, cadeias mentais serem quebradas. Onde, Pai, o Senhor tem nos conduzido a sermos aperfeiçoados essa semana no Teu amor. Pai, em nome de Yeshua, nos conduza. Nos conduza, Senhor, na retidão dos Teus caminhos, pois Tu é que nos sondas. O Senhor é que nos conhece. O Senhor sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos. O Senhor sabe a palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de dizer. Pai, por tanto tempo nós tentamos nos esconder de Ti. Por tantas situações nós tentamos fugir da Tua presença. Mas de imediato a Tua presença nos encontra. De imediato, Pai, a Tua presença nos cerca de um lado e do outro. A Tua presença sobre nós, Senhor, é um escudo. A Tua presença, Pai, a Tua presença é a nossa fortaleza, é o nosso lugar de habitação, é a nossa segurança. Pai, por isso, nas situações, Pai, do decorrer dos nossos dias, nos ensina, Pai, a entrar na fenda da rocha, na Tua presença, Senhor. Pai, que nesse dia nós possamos, Senhor, desfrutar do Teu amor, da Tua graça, do Teu favor, e nos lembrarmos, ó Pai, que a nossa origem é o Senhor. Nós fomos criados, fomos gerados primeiramente em Ti. Fomos entretecidos, fomos, ó Pai, moldados, tecidos, ó Pai, no ventre da nossa mãe, mas foi as Tuas mãos que nos teceram. Nos lembre, Senhor, todos os dias, que não estamos aqui por um acaso, mas por um propósito. E, Pai, para cumprir a Tua ordenança, para cumprir a Tua vontade, para cumprir o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ser melhores hoje do que fomos ontem. Nos ensina a amar mais hoje do que amamos ontem. Nos ensina a ter autocontrole hoje mais do que tivemos ontem. Mas, acima de tudo, Pai, nos ensina a Te buscar mais hoje do que ontem. Pai, em nome de Jesus, nós aprendemos no último sábado que, se não tivermos amor, somos apenas como um símbolo que retira, um som vazio, que apenas ecoa um tipo de som, mas que não é fundamentado e nem alicerçado no Senhor. Pai, que todo vazio dentro de nós, que todo vazio, Pai, que nós tentamos disfarçar com olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, em tudo que vamos fazer, a fazer em amor, a fazer, Senhor, assim como o Senhor faria. Que esse seja o parâmetro, Pai, dos nossos dias. Jesus, o que o Senhor faria na minha situação? Pai, que nós possamos aprender a buscar a Tua sabedoria, os Teus conselhos, que nós possamos aprender, Senhor, a não agir na impulsividade, mas agir, Pai, segundo os conselhos do Senhor. Já nesta manhã, nesse início de semana, nesse dia, Senhor, chamado hoje, nós declaramos, Pai, que o Teu amor seja o nosso conselheiro. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, menina. Louvado seja o nome do Senhor. Viemos aí, né? Tirar o fone, porque tá. Nós viemos aí de uma sábado, nós tivemos o nosso tempo e dentro disso, na sexta-feira, tivemos uma tarefa. A primeira tarefa foi: faça algo para alguém sem esperar nada em troca. No segundo dia, era separar um tempo para simplesmente desfrutar do amor do Senhor. No terceiro dia, escreva 5 verdades que Deus diz sobre você. Escreva 5 verdades que Deus diz sobre seu cônjuge ou seus pais. E aí, estão cumprindo aí a tarefa? Tá fácil, tá difícil? Eita glória!
Ai, queridos, não é fácil não, né? Mas hoje estamos entrando aí no quarto dia. Eu quero continuar caminhando com 1 Coríntios 13 e lá na escalazinha que eu tenho mandado para vocês diariamente, vai estar o texto de Colossenses. Colossenses vai ser seu devocional, tá bom? Nós vamos permanecer aqui em 1 Coríntios 13, que eu creio que tem muita coisa que o Senhor ainda quer falar conosco. Mas hoje, o nosso tema central é o amor que perdoa. Esse amor que perdoa. Então, nós vamos caminhar nisso a partir de 1 Coríntios, capítulo 13. Abra sua Bíblia aí comigo. Peguei só um minutinho. Qual é o versículo que eu não peguei direito? Vocês podem me dizer? Pode abrir o capítulo 13 mesmo, Carla. Nós vamos ir caminhando nele. Não tem um específico, não. Ah, Vamos ver até onde o Senhor nos leva aí hoje, né? Então, diz assim: posso falar a língua dos homens até dos anjos, mas se me falta amor, tornei-me apenas um metal que soa, ou um símbolo que retine. Posso ter dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover uma montanha. Se me falta amor, eu não sou nada. Posso desfazer de todas as posses, posso até entregar o meu corpo para ser queimado. Se me falta amor, não ganharei nada. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, não é ciumento, nem orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não é rude ou egoísta. Não se ira facilmente, nem mantém registro dos erros. Vamos até aí, versículo 5. Paulo, mais uma vez, né, trazendo aí essa introdução, ele está trazendo entendimento para a igreja de Corinto. E Paulo, ele entra nesse aspecto do amor. E Paulo, ele está ensinando a respeito da pessoa de Cristo. E enquanto ele está ensinando, Paulo, eu acho que esse é o texto mais completo, assim. Eu digo que ele vem trazendo cada característica, cada ponto do que é viver o amor do Senhor. O meu é a judaica completa, Andréia, tá? Que ele vem trazendo cada aspecto, né, do amor. Mas veja, no último sábado, nós não conseguimos sair do amor que é paciente, né? E hoje, Paulo, ele está dizendo, no versículo 4 aí, o amor, ele é bondoso. Deixa eu abrir aqui outra versão. O amor, ele é bondoso. Talvez na sua versão aí, ele está escrito benigno. E esse amor, que ele é benigno, que ele é bondoso, ele traz o aspecto de alguém que é gentil. Esse é o significado aí da palavra bondoso nesse contexto. Ser bom, usar de bondade. Ou seja, é aquele que serve, é aquele que serve o outro. Olha que interessante. É aquele que serve o outro sem de fato esperar nada em troca. Ele é um amor que ele é maleável, ou seja, ele se dobra no sentido de, por exemplo, nós estamos comunicando com uma pessoa e fala, não, é isso que eu penso, pronto, acabou. Aqui não, o sentido que Paulo está trazendo é um amor que é bondoso, que carrega virtudes, ou seja, é aquele que é agradável,
que é o oposto de ser duro, de ser rígido, de ser amargo. E aí eu fico pensando, aqui, com os meus botões, lendo esse significado. Ele está dizendo que o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso. E a palavra bondoso, ele é oposto ao que é ser gentil, ao que é ser agradável. Ou seja, você não tem como dizer que ama e andar em dois caminhos. O que Paulo está trazendo como fundamento é ou é paciente ou não é, ou é bondoso ou não é. Ele precisa de ter um fundamento, ele precisa de ter um segmento, ele precisa de ter uma jornada firmada naquela característica. Aí ele está dizendo aqui, olha, é o oposto de ser difícil, de ser duro, de ser rígido, de ser amargo. É um amor que torna as coisas agradáveis. É um amor que ele é bom, ele é benevolente, ou seja, é a pessoa, e queridos, mais uma vez eu vou repetir isso aqui. Isso é para todos nós. É muito difícil exercer isso diariamente, continuamente, o tempo todo. Porque eu sei, eu sou humana, vocês também são humanos. E quando eu vou trazendo isso aqui para vocês, isso é um apontamento que eu fico pensando, igual, por exemplo, quando Deus fala com Abraão assim: anda na minha presença e ser perfeito. Aí você fica pensando, como, Andréia, ser perfeito? Como que eu vou ser perfeita? Eu sou humano, a imperfeição tá aqui, ó, tá manifestada em mim. Mas quando Deus fala isso com Abraão, ele está dizendo assim, aí se você pegar a primeira fala de Deus, ele fala, anda na minha presença, ou seja, quanto mais você anda na minha presença, mais aperfeiçoado você vai sendo. A palavra ser perfeito ali é ser íntegro, não ser faltoso de nada. Então, nisso eu trago uma correlação com o que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dizendo, olha, você precisa ser perfeito o tempo inteiro, você precisa ser bondoso o tempo inteiro. Mas o que Paulo está dizendo é: se o amor verdadeiro, genuíno, for a base do coração de vocês, vocês aprenderão continuamente a serem pacientes, a serem bondosos. E aí, no último significado aqui da bondade, ele vai trazer aqui, ó, alguém que é agradável, pessoa agradável e benevolente. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele consegue transformar um ambiente. À medida que ele vai como eu posso dizer, mergulhando nessa bondade do amor do Senhor. Mas ele vai dizer aqui, ó, não é ciumento. Olha isso. Na outra versão aqui que eu tô lendo da Bíblia Sagrada, ele vai dizer aqui, ó, o amor que não arde em ciúmes. Ou seja, ele não tem ódio, ele é zeloso. Ou seja, zelar e ser ciumento são duas coisas completamente diferentes. E quando eu falo de ciúme, eu não estou falando apenas de um casal. É em tudo. Às vezes a gente tem ciúme dos filhos, a gente tem ciúme do pastor, a gente tem ciúme dos amigos. Já teve alguma amizade possessiva? Gente, a pior coisa que tem é alguém ter um amigo possessivo. A pessoa quer tomar conta da sua vida. Mas enfim, olha que interessante. É desejar com sinceridade. Eu estou passando aqui com vocês esses pontos porque eu quero chegar no último aqui. É desejar a pessoa com sinceridade, não por obsessão. O outro ponto que ele fala aqui, ele não é orgulhoso. Aqui, ó, na outra versão que eu tô lendo, ele vai falar assim, ó, ele não se ufana. Deixa eu ver o que que é ufana. Ah, interessante. Ele não é exibido, ou seja, ele não ama por exibição. Ele não vive uma vida de floreis, ou seja, ele apenas traz aparência de amor, mas mais fere do que ama. Ele
Deixa eu ver. Isso aí. Olha que interessante. Essa palavra aqui tá, não é orgulhoso. Mas na outra versão aqui que eu tô lendo, que é a Bíblia Sagrada, tá dizendo assim, ó, ele não se ufana. E aí a palavra ufana, ele também traz o aspecto de perfurar do outro lado. Sabe o que isso quer dizer? Não fere. É o amor que ele não fere, porque o orgulho, meu Deus, ele é tão, como eu posso dizer, ah, é como a ponta de um ferro, podemos dizer assim, que a cada vez que eu me movo em orgulho com o meu próximo, eu consigo perfurá-lo do outro lado. Esse é o sentido que Paulo está trazendo. Ou seja, Ari, ah, posso ler aqui a peixita? pode, O amor é paciente, doce, o amor não é invejoso. O amor não perturba e não é orgulhoso. Não e não faz o que é vergonhoso e não busca o seu próprio interesse. E não se irrita e não pensa no que é mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. olha que interessante. Aí já é o regozijar, é o se alegrar, né? Não se alegra com a injustiça. Olha que interessante isso. E Paulo, é interessante quando a gente pega as versões, aí que você vai tendo mais compreensão, né? A completude daquilo que a palavra de Deus ela está nos trazendo. Mas olha que interessante isso aqui. Ele vai falar que aqui, né? Ele não se ensoberbece, mas no versículo 5, olha, ele não se conduz inconveniente, que no caso, né? Traz muito a referência do que a Carla leu aí. Ele não procura seus próprios interesses, ele não exaspera, está escrito aqui, e nem se ressente do mal. Mas aqui, no versículo 5 da versão judaica completa, ele está dizendo, ó, ele não é vaidoso. Queridos, ele não é rude, ele não é egoísta, ou seja, ele não pensa somente em si mesmo. E aí lembra que ontem eu coloquei a tarefa lá, escreva 5 verdades que Deus diz ao seu respeito. O que Deus diz ao seu respeito? Por que, Arielle, que eu vou escrever verdades que Deus diz ao meu respeito? Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente se olha a partir da ótica que nós temos de nós mesmos. Ou seja, eu não consigo, eu não posso, eu não faço, eu não vou. Só que eu acredito que o mais difícil ainda é quando você não está muito bem sentimentalmente com o outro e você precisa procurar o que Deus vê naquela pessoa que você não está vendo. Como, Pai, que eu vejo o meu cônjuge? Como que o Senhor vê o meu... O que o Senhor diz a respeito dele? O que o Senhor diz a respeito dos meus pais? Porque isso é um amor que não é egoísta. Ou seja, eu preciso de olhar na ótica de Deus para que eu possa aprender a amar. E aí voltamos aqui à tarefa de sábado. Você vai tirar um tempo para desfrutar do amor do Senhor. Sabe por que eu não amo o próximo? Porque eu não consigo me amar ainda. Porque eu não consigo ver as características de Deus em mim. Antes, eu falava com Deus, né? Eu tinha muita dificuldade na fala, né? As pessoas falavam assim que eu abria a boca era como uma espada para ferir, né? Só para fazer separação daquilo que é bom, daquilo que é mal, não. Né? Então, às vezes eu estava conversando com alguém e isso não foi, Carla, nenhuma nem duas vezes, não. Foi inúmeras vezes que pessoas não chegavam perto de mim para conversar porque eu tinha a fala dura. Aquilo que você falou me feriu, aquilo que você fez me feriu. Nossa, ela é ignorante. E isso começou a me incomodar muito. Falei, mas pai, parece que cada vez que eu vou tentando melhorar o negócio, o trem só piora. E aí, de fato, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar algumas coisas que eu ministrava, sabe, para mim poder me ouvir. E aí eu comecei a orar ao Senhor e falar assim, pai, faça comigo como o Senhor fez com Isaías. Coloca um Atanás na minha língua. Me ensina a falar.
Me ensina a ter palavras que edificam, que consola, que exorta, mas que edifica, mas que consola. Porque, de fato, isso era e ainda, é claro, a gente não domina ainda, né? Tem hora que, né? Se deixar, sai um leão daqui de dentro, como diz minha amiga. Ai, Senhor, se o leão que está dentro de mim for despertado, eu mato essa pessoa. Mas tem horas que é desse jeito. Por quê? Porque às vezes a gente está pensando só em nós mesmos, no nosso bem-estar, na nossa autodefesa, na nossa autossegurança, no nosso bem, no nosso, como que eu posso dizer, na nossa autojustiça. Mas veja, hoje o ponto aqui que eu quero chegar e que eu estou caminhando aqui para que a gente vá construindo algo é o amor que não mantém um registro dos seus erros ou dos erros dos outros. Esse é o amor que perdoa. E, queridos, fala a verdade. Tem dia que perdoar é muito difícil, né, não? Eu vivi uma situação recentemente, nesse fim de semana, e eu falava com o Senhor assim, falo, Pai, e eu fiz essa pergunta para o Senhor, o que que o Senhor faria nessa situação? Queridos, eu falo, né, que às vezes a gente está aqui fazendo um propósito, igual a gente está fazendo, parece que todas as situações à nossa volta é para nos provar dentro daquilo que a gente está praticando aqui. E ontem eu tive que exercer esse amor que perdoa. E aí eu usei justamente essa arma, André. Senhor, me ensina, me fala o que o Senhor faria nessa situação. Porque a questão não é ferir a mim, mas quando fere o seu coração, sabe aquela coisa de, tipo Finéias, o zelo pela tua casa me consome? Só que aí a gente não entra na justiça que Finéias entrou. Estou falando na minha situação. Às vezes a gente quer entrar na visceralidade que nós caminhamos e achamos que é justiça. E aí, esse amor que perdoa, olha que interessante. O amor, ele é provado no perdão. Perdoar, queridos, não é sentir, é decidir perdoar. Eu sempre digo que perdoar é abrir mão do seu direito de vingança, para que você e o outro seja livre. Porque quando nós não perdoamos, nós fazemos do outro um escravo. Mas aí o que que acontece? Você aprisiona a pessoa dentro de você, mas quem se torna de fato o prisioneiro é você mesmo. Porque você não consegue desvincular da situação, você não consegue desvincular da pessoa e a vida paralisa. Jesus, ele vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que aquele que não perdoa também não é perdoado por Deus. Então, quando você entende isso, você consegue compreender que aquele que não perdoa, isso pode influenciar na sua salvação? Porque se eu não perdoo o meu próximo e eu não sou perdoado por Deus, queridos, o perdão, ele é um código profético. No sábado eu falei a frase, né? Seja o machado que seja o sândalo que perfuma o machado que te fere. Esse perdão, ele precisa ser exercido. Sabe por quê? Porque Jesus exerceu esse perdão o tempo inteiro. Mas Ari, você não conhece a minha situação, você não sabe. Lembre-se do que Paulo ele está nos dizendo aqui nesses dois versículos hoje. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não é ciumento, ele não é orgulhoso, ou seja, ele não perfura do outro lado. Quer dizer, você imagina que para perfurar do outro lado é preciso de uma insistência de força. E muitas das vezes o nosso orgulho, juntado com a nossa falta de perdão, ele vai perfurando o outro até satisfazer o nosso direito, a nossa sede de sangue. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que quando nós não perdoamos, quando nós falamos mal dos nossos irmãos, a nossa língua é como uma espada que derrama sangue, é assassinato. A falta de perdão e o falar mal do outro é a mesma coisa. É como você pegar uma espada e assassinar aquela pessoa.
Então, muitas das vezes, será que quanto sangue a gente já vem derramando no decurso da nossa vida? Às vezes a gente está irado com uma situação, com outra, e a gente vai falando, mas que aquele fulano, aquele Beltrano, e ele é assim, ele é assado, ele não merece estar aqui, ele é folgado, ele é aquilo, ele é isso. Tudo bem, tem horas que a gente vai explodir mesmo, não tem como, a gente é humano, mas Deus, ele nos deixa uma ordenança. Pecais, mas não irais. E Paulo, ele vai nos ensinar. Não se ponha o sol sobre a tua ira. Sabe o que Paulo está dizendo? Antes do pôr do sol, libere perdão. Não permita com que o dia vire e você acumule isso para o dia seguinte. Ele está nos trazendo esse princípio. Por que, querido? Senão a gente deixa de consumir o cordeiro para consumir os nossos irmãos. E isso é pesado. Às vezes a gente deixa de consumir o cordeiro. O que, que é isso, Ariel, que você está dizendo? Se alimentar das características, do caráter do cordeiro. Se alimentar da essência do cordeiro que é Cristo. E a gente começa, queridos, um canibalismo, ou seja, a gente começa a comer os nossos irmãos no sentido de feri-los, no sentido de derramar sangue, no sentido, queridos, de ser juiz sobre o nosso irmão. E nós precisamos, queridos, de estar atentos a isso. E mais uma vez que eu te digo, a mesma palavra que está te medindo, ela está me medindo aqui. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Então, que nós possamos avaliar dentro daquilo que Paulo está falando. Senhor, o meu amor por aqueles que estão ao meu redor, o meu amor pela minha família, pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, né, você que tem empresa, pelos meus funcionários, é um amor que é paciente? Pelos meus amigos que trabalham comigo, é um amor que é paciente? Pelas pessoas que você congrega junto com ela, é um amor que é bondoso? Será que nesse amor não há ciúmes e não há orgulho? Senhor, será que eu não me movo em vaidade e sou rude com os meus irmãos? Será que eu estou me movendo em ira e estou irando facilmente ao ponto de perder a tua presença e nem perceber isso? Pai, por favor, me ajude a não manter, me ajude a remover. Olha que interessante. Ele não se ira facilmente e nem mantém registro dos seus erros. Pai, apaga no meu coração o registro dos erros daqueles que me cercam. Sabe por quê, queridos? Nós temos um neurônio chamado. Um não, né? Ele é chamado de neurônios espelhados. E o que que ele faz? Tudo aquilo que acontece à nossa volta, ele espelha e ele registra. E quando ele espelha e ele registra, ele vai fazer isso se tornar um comportamento. Por exemplo, se você foi desprezado por alguém, aquilo te machucou. Seu neurônio, ele registra, em determinadas situações, ele traz esse registro para o quê? Para que você também despreze, para que você não seja ferido novamente. Ou seja, ele faz com que aquilo que você viveu se torne uma arma de defesa, vamos colocar assim. E dentro disso, o que que a gente precisa fazer? Isso cabe muito nisso aqui que Paulo está dizendo. Nem mantém registro dos erros. Porque se ele vai espelhando, por exemplo, uma pessoa que é rejeitada, ela veio de uma condição de rejeição. Os pais rejeitaram, o marido rejeita, os amigos rejeitam. O que que ele vai fazer? Ele vai passar a se isolar, a se auto-rejeitar, mas também a rejeitar o outro. Por quê? Porque isso se torna uma fortaleza. A fortaleza é aquilo que protege, aquilo que blinda a dor. Então, o que que ele vai fazer? Nessas determinadas situações, ele vai se posicionar, ou seja, ele vai gerar em você um comportamento. Já observou? Já estou finalizando aqui. Pessoas que têm pais alcoólatras. Ou ele vai ser alcoólatra, ou ele vai se
se aliançar com pessoas alcoólatras. Por quê? Porque ele é o modelo, é o padrão que ele aprendeu a viver. Então, quando Paulo está dizendo aqui, ó, nem mantém registro dos erros, sabe o que, que ele está dizendo? Limpa seus neurônios de espelho. Apaga o registro. Eu, queridos, preciso ser bondoso, eu preciso ser paciente, eu preciso não ser ciumento, eu preciso não ser orgulhoso, não ser vaidoso, não ser egoísta, não ser irado. Agora, eu não tenho o poder de mudar o outro. Mas se você está conseguindo me entender o que, eu estou dizendo aqui, da mesma forma que eu tenho neurônios de espelho, o outro também tem. Então, se eu mudo a minha atitude, logo o outro vai começar a observar que eu mudei. E nisso, o que, que vai projetar nele? Um novo espelhamento. Pode demorar, mas eu estou fazendo algo que vai, como eu posso dizer, transformar a mim. Eu sempre digo isso. Aquilo que você cultiva dentro de você se manifesta ao redor de você. Se você cultiva amor, ao redor de você, você vai manifestar amor. Mas às vezes a gente espera com que o outro nos ame na medida que eu estou amando. E nem sempre vai ser assim. Cada um tem a sua linguagem. É por isso que ontem a tarefa foi: veja a partir da ótica de Deus e não a partir da sua. Porque às vezes a gente coloca uma medida pesada demais. Às vezes a gente coloca uma medida alta demais para suprir as nossas expectativas. E muitas das vezes não é isso que o Senhor está querendo nos mostrar. Tá entendendo? Hoje, a nossa oração é: eu libero perdão, assim como eu fui perdoado. E aí a tarefa que eu coloquei que, olha, você vai escrever palavras que você ouviu do seu cônjuge, do seu pai, da sua mãe, enfim, que te feriu. Você vai orar, liberando perdão, não só das palavras, mas das lembranças que essas palavras trazem. Ou você também vai fazer algo legal. Talvez você pode, ao escrever essas palavras, ao orar, liberar perdão, ao tirar, apagar. Quando você estiver orando, coloca a mão aqui, ó, no seu lóbulo frontal. Fala: Pai, limpa com teu sangue os meus neurônios de espelho. Tudo que eu espelhei até hoje, tudo que foi registro de ferida, de dor, pega. Ó, vou falar a sequência aqui. Você vai pegar 1 Coríntios 4 e 5. Vai fazer disso a sua oração. Vai fazer uma investigação da sua alma. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Hoje nós vamos nos deter nesses dois versículos aqui. Após isso, você vai escrever, você vai buscar no Senhor. Pai, talvez agora você não esteja lembrando. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele é aquele que sonda mente e coração. Escrevi, e aí depois você vai orar. Unja seu lóbulo frontal e fala: Pai, tudo aquilo que foi espelhado, que ainda está oculto, que já está visível, limpa os meus neurônios de espelho e me faça espelhar a partir da tua ótica com respeito daquela pessoa. Me faça ver conforme o Senhor vê aquela pessoa e me faça amar como o Senhor ama fulano de tal. Depois que você escreveu aquilo ali, você vai pegar aquilo que você escreveu e você vai colocar diante do Senhor e falar: Pai, hoje eu decido abrir mão do meu direito de vingança. E você vai rasgar aquilo que você escreveu como ato profético de liberação de perdão. Deu para entender? Amém? Então, queridos, pratique, vamos praticar. São 49 dias. Eu acredito que até o 49 dia algo vai ser produzido em nós. Em nome de Jesus. Jesus vai tirar como diz o apóstolo Éder, né? Ele vai nos levar ao aquebrantamento, ele vai tirar a anta que tem dentro de nós.
Em nome de Jesus. Eu vou mandar lá no grupo tudo certinho, tá? Escrito. Mas vamos orar? Vamos apresentar para o Senhor hoje esse quarto feixe, né? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos nessa manhã, porque tu és bom. Não pelo que o Senhor pode nos dar, mas por quem o Senhor é. E eu sei que o Senhor, Pai, de modo tão amoroso, o Senhor tem gerado algo em nós. O Senhor tem produzido em nós a essência do Cordeiro, porque cada uma dessas tarefas, Pai, são desafiadoras. Cada uma dessas tarefas, Senhor. Muitas das vezes, o simples fato de escrever 5 coisas que Deus diz ao meu respeito, para nós, às vezes é desafiador, porque a gente não se vê dessa forma. Mas hoje, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo percurso até aqui. Obrigado pelo que o Senhor tem produzido em nós. Porque, Senhor, ouvir é uma coisa, ouvir e praticar é outra. Então, Pai, que as irmãs que estão tendo dificuldade de executar as tarefas, ajude-as, cobre-as, em nome de Jesus. Para, Pai, que isso produza algo em nós. Que quando chegarmos, Pai, no 49º dia, nós possamos olhar para esse percurso, para essa jornada e falar: meu Deus, o que o Senhor produziu em mim nesses dias. Que não sejamos como a nação de Israel, que ao chegar ao Pentecostes, estavam apenas com as vestes limpas, mas o coração estava idólatra, estava sujo e por isso não puderam subir o monte. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não ter medo da tua voz, a temer ao Senhor, mas não ter medo. Nos ajude a lembrar que o véu do templo já foi rasgado e que hoje temos livre acesso ao trono da graça do Senhor. Nos ajude, Senhor, a termos o nosso coração transformado, porque, Pai, isso fala mais a respeito de nós do que do outro. E assim nós começamos a aprender, Senhor, que talvez aquilo que mais me incomoda na vida do outro é o que eu pratico. Às vezes nos achamos bons demais. E o que o Senhor está nos mostrando, mude a sua medida. Obrigada, Senhor, por mais esse Homer de hoje. E que possamos, Pai, ser transformados de glória em glória, até alcançar a estatura do varão perfeito. Obrigada, Espírito Santo, pela vida das minhas irmãs. Eu peço que o teu amor, Pai, as inunde nesse dia. Que o teu amor as enche. Que o teu amor, Senhor, seja o conselheiro, Pai, das tuas filhas nesse dia. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, minhas queridas? Que o Eterno abençoe e até amanhã. Em nome de Jesus, nós vamos nos falando aí no grupo. Em nome de Jesus. Beijo. Shalom, shalom.